Bom dia, irmãos e irmãs, né? Mais um papo de domingo. E antes de começarmos o papo de domingo, vamos com a prece inicial, né? Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? E o objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado, né, mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Então, o papo de domingo de hoje é como descobrir o verdadeiro espírita, né? Nós vamos descobrir o verdadeiro espírita pela sua obra, né? Pela sua obra, o que ele está fazendo, que ele é um verdadeiro espírita, que você está na prática do bem, corrigindo seus hábitos, né, a dia, e aí nós vamos ter certeza de que ele é o verdadeiro espírita, né? Porque não adianta nada assim, a pessoa falar, eu vou participar da doutrina espírita, né? Ou ela tem, assim, começa a estudar, ou ela compra vários livros, não estuda os livros que ela compra, então ela não assiste palestras, ela não estuda, né, o suficiente, ou ela estuda o suficiente, ou ela não pratica a caridade, não pratica a benevolência, né? Ela só pega aqueles conhecimentos para ela não faz nada além disso, né? Então qual é a obra que ele tem, né? Nenhuma, né? Que a gente for observar ao pé da letra. Então a gente vai ver porque esse espírito ele é o último chamado. Então como a gente vai saber se esse espírito ele é bom, ele descobrir que ele verdadeiramente é um espírita, né? Então ele trabalhando a humildade, trabalhando a sua espiritualidade, né? Assim, no meu ponto de vista, esse espírita ele tem que sempre procurar ser melhor do que ele foi ontem, né? E então é nesse contexto que a gente vê o verdadeiro espírita, né? Agora, tem também aquele espírito, para a gente diferenciar isso, tem aquele espírito ortodoxo. O que significa aquele espírito ortodoxo? Que ele trabalha o bem, que ele trabalha a espiritualidade dele, que ele trabalha a caridade, que ele estuda, vai cortando hábitos errados dele. Porém, para ele, tudo que está certo é até Allan Kardec. Saiu de Allan Kardec, pronto, não está certo mais nada. Se o Xavier traz uma informação, não está certo, porque Allan Kardec não falou aquilo, né? Então, se Divaldo fala alguma coisa, e então não está certo porque Allan Kardec não falou aquilo, então é chamado de espírito ortodoxo. Da mesma forma que na Igreja Católica tem Igreja Católica Romana e tem Igreja Católica Ortodoxa. Então é por causa desse pensamento, né? Desse pensamento ortodoxo, né? Então a gente tem que também diferenciar isso do espírita, né? Ter esse conceito de crítica também na gente e observar no próximo, né? Porque a doutrina espírita ela continua com Ismael, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz, né? E nós estamos aí agora sobre a obra de André Luiz, o nosso lá 2, que vai ser, se eu não me engano, em agosto ou setembro, né? E vai ser sobre o livro Os Mensageiros. Ele vai falar sobre o mundo espiritual, sobre o mundo terrestre, porque eles vêm em missões para resgatar um espírito de uma moça que ela não quer, que ela não reconhece que já tinha morrido, né? Então é muito importante. Então, é nesse contexto que nós vemos a doutrina espírita, que ela não para até Allan Kardec, ela continua, ela vai além, né, de Allan Kardec. Então,
quem puder assistir, né, o Nosso Lar 2, nosso Lar 1 levou mais de 50 milhões de pessoas ao cinema. Esse talvez também leve mais também. Então vamos entender e sugiro, né, quem quiser entender melhor sobre o Nosso Lar 2, que estude Os Mensageiros, né? É muito importante, já começa a dar uma estudada. Eu tenho aqui, então, só aqui para sugerir, Os Mensageiros, né? Psicografado pelo Chico Xavier e André Luiz, né? André Luiz está bem aqui, né? Pelo Espírito André Luiz. Então, é muito importante, né? Então, o papo de domingo do próximo papo de domingo vai ser sobre reencarnação. A gente tem que entender o que é reencarnação, né? Se a gente voltar bem há anos e anos lá atrás, a gente vai perceber que os Vedas já falavam sobre reencarnações. O que são os Vedas? É a união dos arianos, né, e dos hindus. São dois grupos de capela. Então eles acreditavam em reencarnação. E Jesus, os hebreus também já acreditavam também. Só que eles eram em grupos, né, diferenciado, né, diferente. Então os essênios eles acreditavam mais, os terapeutas acreditavam mais, né? Os essênios já não acreditavam nessa reencarnação, então, que era muito materialista. Os fariseus acreditavam de outra forma, né? Então é nesse contexto que a gente vai dar uma estudada em reencarnação, e Jesus traz para a gente de novo essa informação sobre reencarnação, né? E nós vamos reencarnar para quê? E nunca vamos parar de reencarnar. Nenhum espírito para, nem no reino angelical, não para. Jesus é a prova. Bilhões de anos, e há 2000 anos atrás fez a sua reencarnação, né? Então não tenho mais nada para falar sobre o texto, sobre o papo de domingo, né? Eu passo para a prece final. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? E o objetivo desse papo de domingo foi atingido de eu ter levado a informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.